Você sabia que uma pessoa sequestrou o voo para jogar o avião em cima do Palácio do Planalto? E isso aconteceu lá em Brasília. No dia 29 de setembro de 1988, Raimundo Nonato tentou invadir o voo 375 da VASP, aquela companhia aérea que não existe mais. Entrou armado com calibre 32 e 98 balas de bagagem de mão. O Brasil vivia uma grande crise econômica, com uma inflação gigantesca e uma alta taxa de desemprego. Nonato estava sem trabalho, endividado e culpava o presidente da época, José Sarney, pela sua situação miserável. E essa foi a sua vingança. Ele se aproveitou da segurança frágil dos aeroportos naqueles tempos e entrou armado no voo que iria de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro. E estabeleceu um plano mirabolante para se vingar do presidente da época e que mudaria para sempre o transporte aéreo brasileiro. Enquanto a tripulação estava servindo a refeição de bordo, um homem se levantou e começou a andar com firmeza em direção à cabine do piloto e pegou de raspão no comissário de bordo. Ele disparou contra a maçaneta da porta da cabine do piloto. Algumas balas atingiram o painel de controle. Uma bala feriu um copiloto que viajava de carona pro avião. E o comandante do voo ficou desesperado. Falou pro copiloto abrir a porta para deixar o homem entrar. Quando Nonato entrou, ele deu um tiro na cabeça do copiloto que abriu a porta e mandou o comandante mudar a rota do voo. E Nonato mandou o comandante ir para Brasília. O comandante viu o colega dele morto no chão e tratou de obedecer às ordens. Mas também estava armando um plano para acabar com aquela insanidade. Quando o avião estava indo para Brasília, o avião já estava sendo seguido por 2 caças da Força Aérea Brasileira, esperando ordens para derrubar o Boeing 737. Só que isso não foi necessário, porque o comandante estava avistando lá do alto o aeroporto de Brasília e resolveu fazer uma manobra arriscadíssima para tentar neutralizar o sequestrador que estava em pé sem cinto de segurança. Ele realizou uma manobra chamada Tunur, que é um giro sobre o eixo longitudinal da aeronave. No final, Nonato ainda estava consciente, então o comandante resolveu fazer uma segunda manobra, que foi um mergulho em espiral de 9.000 metros de altitude. Só que dessa vez, finalmente o maranhense estava desmaiado, e dessa vez o comandante pôde aterrissar a aeronave. Só que Nonato acordou tempos depois da aeronave pousada e fez o comandante de refém. A partir daí, os policiais e as autoridades cercaram a aeronave e começou uma negociação. Mesmo assim, Nonato não tinha desistido do plano e queria concluir sua vingança e matar o Sarney. As autoridades providenciaram a aeronave. Um homem saiu da aeronave mantendo o comandante de refém. Só que quando ele entrou no avião, ele se deparou com os policiais que estavam escondidos esperando por ele. Houve um tiroteio e Nonato foi levado preso para o hospital. Ele ficou 5 dias internado e os médicos falaram que ele estava se recuperando. Só que ele havia morrido, não é? E em condições misteriosas que levaram aos médicos dizerem que ele poderia ter sido envenenado. Um legista chegou a dizer que ele morreu por causa de uma condição de saúde prévia que aconteceu antes do sequestro.
Depois dessa história, o comandante do voo, Fernando Murilo Lima e Silva, virou um herói nacional, já que essa história parou o Brasil inteiro. Ano passado, mais ali em dezembro de 2023, foi lançado um filme baseado nesse sequestro e que se chama Sequestro do Voo 375.